Igreja Batista de São Mateus do Sul, servindo e amando. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui nessa cidade que eu só passava por aqui. Aqui é relativamente meu caminho da roça. Eu moro em Curitiba já há alguns anos e a minha mãe mora em Barracão. Então quando eu vou por aqui, passo por aqui, saio lá em Palmas, Clevelândia. Então era meu caminho, mas eu estava até dizendo para o pastor Ebenezer hoje que eu não conhecia a cidade. E eu já tinha vindo aqui uma vez com o pastor Romério, mas vim na igreja, depois fui na casa do pastor Ebenezer. Mas uma cidade muito bonita, parabéns para a cidade dos irmãos, cidade limpa, né? Cidade bonita, é um prazer estar aqui com os irmãos. E já estivemos juntos, eu e o pastor Ebenezer, eu já filei uma boia na casa dele hoje, né? Café caprichado, né, minha irmã? Muito obrigado pelo café, coisa boa. Filho de mineiro, quando vê café até chora, né? É muito bom. Eu sou uma mistura que é quase que inexplicável. Eu sou filho de mineira com nordestino, neto nordestino, nasci no Paraná. Então você imagina a confusão que é aí. Se sair um trem, o negócio não estranha não, porque é normal, tendo em vista essa minha origem aí, quase que nórdica, né? Quase que estrangeira, ser filho de mineiro com nordestino. É um prazer muito grande estar aqui e eu creio que Deus vai falar ao meu e ao seu coração, porque a palavra dele é viva, santa e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. E o Senhor conhece o meu e o seu coração, Ele sabe porque nós estamos aqui nessa noite. Deus nos trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração, não tenho dúvida disso. O pastor Ebenezer já falou, eu sou funcionário das igrejas batistas do Paraná, trabalho na Convenção Batista Paranaense há 2 anos em Curitiba, mas desde 2005 na função, numa lida denominacional. Então, tenho um prazer em servir as igrejas. E a convenção só existe por um propósito, servir as igrejas, senão ela não serve para viver. Não tem outra finalidade a não ser servir as igrejas. Então é um prazer para nós, da Convenção Batista Paranaense, servir essa igreja e as demais 405 igrejas espalhadas pelo Paraná. Somos 406 igrejas batistas espalhadas por esse estado, mais ou menos 43.700 batistas, e é um privilégio muito grande servir aos irmãos, estar com os irmãos. Vamos ler a Bíblia? 2 Timóteo 2,2. Esse texto eu acho que você conhece ele de cor. Se não, já ouviu falar muitas vezes do significado desse texto, ou ouviu acerca dele. 2 Timóteo 2:2. Mas eu vou ler um também. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Pastor, essa igreja aqui não tem relógio, isso é muito bom. Isso é muito bom, não tem relógio, mas faz um sinal para mim, você já falando demais, tá? Aliás, tem uma regra, nunca pergunte quanto tempo você tem, porque pode descobrir que você não tem mais tempo, né? Então não vou perguntar quanto tempo eu tenho, porque tivesse levanta a mão, eu vou olhar para aquele lado, para a câmera, eu não olho para o irmão. Certa vez o pregador chegou no culto e disseram para ele assim: você vai pregar mais ou menos 8h30 da noite, né? 8h30, 8:45, passa a palavra para o irmão, para você pregar. E aí canta o coral, canta o grupo, canta o dueto, canta um solo e não sei o quê. Quando era 9h15, passaram a palavra para ele. E ele disse assim: quanto tempo tem que falar? Pastor, ó, você pode falar até meia-noite, mas 10 horas o povo vai embora. Então o senhor se vira aí, faz o que você achar por bem, mas 10 horas o povo vai embora. O senhor pode pregar quando você quiser, mas deu 10 horas o pessoal precisa ir para casa. Então eu prometo que eu vou passar do tempo aqui. Diz o seguinte: a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o 2: e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros ou a outros. Nesse texto, e certamente você já ouviu de alguma forma sobre ele, nós temos 4 gerações de discipulado. Primeiramente Paulo, que reconhece no coração daquele menino um potencial muito grande. Um discipulador é alguém que vê no discipulando, ou daquela pessoa discipulada, um potencial que talvez nenhuma outra pessoa veja. O discipulador, ele não só vê um potencial, mas ele resolve investir na vida daquela pessoa. Isso é tremendo, maravilhoso, porque Paulo olha para aquele menino chamado Timóteo e diz: eu vou investir na vida desse menino. E nós temos então uma segunda geração discipulada, que é Timóteo. A terceira geração que nós temos nesse texto aqui são os homens fiéis, ou as mulheres fiéis, podemos assim dizer. E a quarta geração são aqueles que esses homens iriam ensinar. Então temos 4 gerações de discipulado aqui. Meu querido, não tem algo mais extraordinário nesse mundo que servir ao Senhor, não tem.
A maior realização que você pode ter profissionalmente não se compara à realização de servir ao Senhor. Não tem algo mais especial do que você ter uma intimidade com Deus que lhe proporcione descobrir as maravilhas de Deus para a sua vida. Mas se tem uma segunda escala de realização, é quando se investe na vida de alguém e essa pessoa começa a crescer ou progredir. É maravilhoso você pegar uma pessoa que Deus colocou, receber uma pessoa que Deus te deu para cuidar, para acompanhar, para investir na vida dela e começar a ver essa pessoa se desenvolvendo na vida cristã. E poder celebrar com Deus essa ação é algo maravilhoso. É o que nós vemos nesse texto aqui, desse homem extremamente experiente. Você sabe a história de Paulo, você conhece a história de Paulo, ou já ouviu falar. Paulo é um homem que havia aprendido aos pés de Gamaliel, um homem extremamente culto, um homem que tinha uma capacidade intelectual e cognitiva especial, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. Para mim, Rodrigues, e digo eu, não o Senhor, a conversão de Paulo começa quando ele vê Estevão sendo apedrejado. Quando eu estudo a Bíblia, eu percebo que ali Deus começa a trabalhar no coração daquele homem chamado Paulo, vendo um jovem, um homem que sempre serviu ao Senhor, mesmo sendo apedrejado, olha para o céu e diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E eu fico imaginando Paulo olhando para Estevão, vendo aquela figura, aquele momento ali, porque Paulo até então era perseguidor da igreja, certo? E eu fico imaginando ele sendo perseguido o seguinte: mas que coisa que motiva esse homem? Que negócio é esse? Que esse homem, mesmo estando aí prestes a morrer, ele continua olhando para o céu e glorificando a Deus. Para mim, e aí eu digo, vou afirmar, não é nenhuma heresia teológica, eu acho que a conversão de Paulo começa ali. Mas nós sabemos que Paulo entrega o seu coração quando ele cai no cavalo na estrada de Damasco, não é isso? E depois nós vemos Ananias cuidando de Paulo. Agora Paulo já está numa condição aqui de alguém que tem uma experiência com Deus, e ele resolve investir no coração daquele menino chamado Timóteo. O que uma pessoa precisa primeiro quando ela entrega o coração para Jesus? Ela precisa entender e compreender, ou ela precisa entender que a salvação dela vem só através de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é o quê? As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então a primeira necessidade que ele tem é ter a certeza da vida eterna. Ele tem que ter uma experiência real com o Senhor, porque senão ele vai estar na igreja, ou vir para a igreja como uma mera opção religiosa. E ele tem que entender que agora ele é nova criatura, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Ele continua sendo pecador por causa da herança pecaminosa, mas ele não tem mais, o pecado não mais domina, ele é nova criatura. Mas além de ter essa convicção, ele precisa ser ajudado a amadurecer espiritualmente, se tornar também um discípulo produtivo. E você deve ter ouvido isso corriqueiramente, porque essa igreja aqui eu sei que investe no discipulado. Você talvez foi discipulado por alguém ou está discipulando alguém. Eu tenho acompanhado duas pessoas especiais, uma delas no Rio Grande do Sul e uma em Curitiba, fazendo um processo de mentoria, de discipulado com ela. E esses dias aconteceu algo interessante. Eu estava no meu momento de oração, lembrei deles e mandei um recadinho pelo WhatsApp para ele. O WhatsApp funciona, tá? Tem finalidades boas no WhatsApp. E aí mandei um texto bíblico para ele e mandei lá uma frase: hoje eu lembrei de orar por você. Aí depois eu me encontrei com ele, conversei com ele e falei assim: pastor, eu tenho certeza que o senhor orou por mim. Eu falei assim: mas como você tem certeza? Porque eu mandei o recado, não, pastor, porque naquele momento Deus falou comigo. E o senhor não sabe o quanto que eu precisava de uma oração. E o senhor não consegue entender o quanto que Deus falou ao meu coração. Eu falei: esse negócio de Deus é algo maravilhoso mesmo. Esse negócio funciona, esse negócio de oração dá certo. E ele estava reproduzindo então, a partir de uma simples frase que eu disse para ele, aliada ao mais poderoso que é a oração, de que Deus falou o coração dele. Então essa pessoa que conhece Jesus precisa ser amadurecido, precisa ter uma experiência, precisa se tornar uma pessoa dedicada e produtiva no reino de Deus. E a pessoa que a discipula é fundamental nesse processo. Leia comigo, por favor, 1 Tessalonicenses 2,8. 1 Tessalonicenses 2,8 diz o seguinte: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. 1 Tessalonicenses 2,8.
Então Paulo está chamando agora a atenção da igreja de Tessalônica o seguinte: nós escolhemos, nós decidimos não só ter afeição, mas dar a nossa vida para que vocês possam crescer. Agora os versículos 10 e 11 de 1 Tessalonicenses 2, por favor abra aí, confere aí se é isso mesmo que está escrito na Bíblia, né? A minha esposa brinca que eu sou bom para trocar versículo, então se eu trocar depois você tem misericórdia de mim, tá bom? Diz o seguinte: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensíveis entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Por que o discipulado é fundamental, meu irmão? Por que nós precisamos ser discipuladores e também sermos discipulados por alguém? Porque é nesse acompanhamento que nós vamos crescer espiritualmente. Uma coisa que eu aprendi no seminário, e tem sido bênção na minha vida, e por onde eu vou eu falo isso, que eu aprendi a ouvir as pessoas mais velhas. Porque quando você ouve alguém mais velho, você aprende pelo menos a errar menos. Quando você consegue ouvir alguém mais experiente, você tem a grande probabilidade de pelo menos errar menos, porque ele vai trazer para você toda uma experiência de vida. O problema é que a sociedade de hoje, a sociedade contemporânea, ela olha para os mais velhos como alguém ultrapassado, como alguém que é careta. Minha filha: pai, a senhora é careta. Eu falei assim: eu quero ser careta mesmo, é muito bom ser careta, mas quando a chapa esquenta, ela corre para o lado do pai, não é verdade? E aí, isso tem me ajudado muito, e muitas vezes quando eu ouço algo de alguém, quando eu ouço alguma informação, nem sempre se aplica à minha vida naquele momento, mas eu sei que a experiência que ele traz para mim, pode me abençoar, pode me ajudar a ser mais maduro, ser um crente mais temente ao Senhor, um crente que já vai passar pelas lutas da vida e continuar crendo no Senhor. Então, meu querido, é isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos: nós amamos vocês. Certa pessoa diz que um discipulado, que uma pessoa que se converte precisa de 4 coisas básicas. A primeira delas é proteção. Paulo diz em Gálatas 4:19, Paulo diz: continuamente sentia dores de parto por aqueles novos convertidos. Gálatas 4:19, Paulo está dizendo: eu sinto dores de parto por vocês. Ou seja, eu estou aqui disposto a proteger vocês. Não estou tomando lugar do Senhor, quem protege é o Senhor, mas aquela pessoa que acompanha. E Paulo se preocupava com as igrejas. Ele está dizendo o seguinte: nós queremos caminhar com vocês. Uma outra questão que um discipulando precisa é de amizade. E nós achamos muitas vezes que as pessoas conseguem andar sozinho, e a pessoa precisa ser acompanhada por alguém. Quando uma criança nasce, estamos dizendo para ela o seguinte: está aqui criança, está aqui a mamadeira, está aqui a fraldinha para você, está aqui um paninho para você se limpar. Se você golfar, você vira o rostinho para o outro lado e limpa o rostinho. Semana que vem papai volta aqui falar com você. A gente faz isso? Faz. E por que muitas vezes nós achamos que o novo convertido vai caminhar sozinho? Isso é um erro. Jesus se preocupou com os 12 e investiu a vida deles. Jesus tinha intimidade com eles, Jesus sabia das mazelas que eles iriam enfrentar, e Jesus acompanhou eles até o fim. Certa feita perguntaram para um pastor quem poderia participar da ceia do Senhor. Sabe o que ele respondeu? Judas Iscariotes. Eu creio que você lê a Bíblia, eu tenho certeza disso, né? Se não lê, deve continuar lendo. Se lê, continua lendo, se não der, precisa ler mais. Nós vemos no texto bíblico que Judas estava com Jesus até a última ceia, e a distância de Jesus e o traidor era o quê? Um braço. Aquele que mete a mão comigo no prato. E aí quando o pastor disse que podia participar da ceia do Senhor, Judas Iscariotes, aquele irmão conseguiu refletir sobre às vezes alguns dogmas que nós criamos, ou alguns paradigmas que nós criamos, e que muitas vezes não estão na Bíblia. Jesus se preocupa com gente. Jesus vai na contramão dos fariseus, por exemplo, a dizer o seguinte: eu estou preocupado com gente. Eu não estou preocupado se vocês acham que eu estou comendo na casa de pecadores. Eu vou continuar comendo na casa dos pecadores, porque para mim o mais importante é gente. E ele investe o tempo dele em gente. A terceira coisa que uma pessoa precisa, um novo convertido, é de alimento. Ele precisa sim de proteção, ele precisa sim de amizade, mas também precisa de alimento. 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3, abra por favor sua Bíblia, 1 Pedro 2, versículos 2 e 3. 1 Pedro 2, 2 e 3 diz o seguinte, achou aí?
Amém? Quem pode ler, por favor? Aquela voz locutor de rádio aí, vamos lá, quem tem? 1 Pedro 2, versículos 2 e 3. Isso. O primeiro deles, você cresça, e cresça para a salvação, diz a minha versão. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz o seguinte, ele diz assim, agora vocês provaram que Deus, o Senhor, é bom. Então a pessoa precisa ser alimentada, mas também precisa, na quarta questão, de treinamento. Precisa ser protegida, precisa ter amizade, precisa de alimento, mas precisa também ser treinado. 1 Tessalonicenses 4:1 diz o seguinte, quanto ao mais, irmãos... 1 Tessalonicenses 4:1 diz o seguinte, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Meu querido, nós somos chamados como povo de Deus para sermos instrumento na vida das pessoas. E o que as pessoas fora do Evangelho, fora do reino de Deus mais precisam não é de uma nova filosofia cristã, de uma nova teologia, ela precisa de vidas que se preocupem com elas. Porque por mais resistente que a pessoa possa ser, por mais traumas que ela traga na sua vida, por mais dificuldades que ela tem em relação a Cristo, nada pode segurar, porque isso vem de Deus, um crente, um homem de Deus que investe na vida de outra pessoa. E quando a pessoa vê que alguém está preocupado com ela e não querendo ensinar para ela uma nova religiosidade, a tendência é que ela se desarme, que ela abra o coração. E quando começamos a acompanhá-la, podemos ver um grande homem, uma grande mulher sendo desenvolvida, não por nós, mas pelo Senhor. Nós somos simplesmente os canais da bênção de Deus. O que Paulo fez então com aquele menino chamado Timóteo? Vamos lá? Só para a gente entender melhor, Atos 16:1. Achou aí? Deixa sua Bíblia aberta em Atos, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 16. Atos 16:1. Quem pode ler, por favor? Amém. Quem que era essa judia crente? Eunice. E quem que era a mãe de Eunice? Lloyd. Então você pode dizer, pastor, muito tranquilo, porque ele vinha de uma formação bíblica, tinha já uma formatação bíblica, tinha um subsídio bíblico. Mas o pai era grego. Logo, a probabilidade de Timóteo também se perder podia ser grande. Porque dentro da casa dele ele tem uma oposição ao Senhor da palavra de Deus. E diz-nos a palavra que por ser grego, ele não temia o Senhor, não servia a Deus. Então, a chance desse menino se perder era grande. Embora tivesse a formação bíblica da sua avó e da sua mãe. E Paulo fala assim, eu vou cuidar desse menino. Eu vou me preocupar com ele. Uma pergunta, meu querido, quantos Timóteos tem por aí pertinho de você? Que precisa de um apoio, de um carinho, de uma atenção, de um cuidado, de um abraço, de uma palavra de carinho, de um recadinho lá no Facebook ou no WhatsApp, ou de um telefonema, dizendo, eu estou orando por você, e vai ajudar ele. Paulo está dizendo o seguinte, eu vou cuidar desse menino, eu vou investir na vida dele, eu vou dar atenção para ele, eu vou caminhar com ele, mesmo tendo na sua casa um pai grego que possa levá-lo para o mau caminho, podemos assim dizer, embora tivesse o apoio da sua mãe e da sua avó. E Paulo investe tempo naquele menino. Agora o versículo 2 de Atos 16. Por favor, alguém leia para mim. Aquele menino se torna, não somente pela ação de Paulo, mas principalmente pela ação da sua mãe e da sua avó, uma pessoa de boa reputação. Meu querido, é extraordinário você investir na vida de uma pessoa, na vida cristã dessa pessoa, porque ele pode se tornar não um cidadão à margem da sociedade, não um cidadão que vai cometer atos maus contra outras pessoas, mas pode se tornar um grande homem, uma grande mulher do Senhor. As pessoas reconheciam naquele menino uma pessoa de quê? De boa reputação. Não só os de dentro, mas os de fora também. Que coisa maravilhosa isso. Agora, se ele não tivesse alguém que investisse na vida dele, será que ele teria esse tipo de atitude?
Quantas pessoas entram na nossa igreja e aqui ficam um tempo ou outro e não se fortalecem na fé, talvez não entregam o seu coração para Jesus e vão para a sociedade aí fora ou para a rua e cometem atrocidades. Agora eu pergunto, se nós tivéssemos abraçado essa pessoa, acompanhado, orado por ela, dito o seguinte, nós vamos caminhar com você, será que não seria uma pessoa de bem na sociedade? Versículo 3, por favor, quem pode ler? Atos 16, 3. Isso. Interessante, se você começar a ler o texto de Atos 16, até 1 Timóteo, vai perceber a progressão, o crescimento desse menino. Aqui, nesse contexto, ele já está totalmente imerso no contexto da pregação e ele se submete à liderança. Ou, como se fosse assim, ó, o negócio é o seguinte, você vai pregar para os judeus, então você precisa circuncidar. Se ele não fosse uma pessoa temente a Deus já nesse contexto aqui, e não entendesse que aquilo vinha dele, podia dizer, para que precisa isso? Não, isso não precisa não, isso é relativo, não há necessidade, deixa eu continuar como estou. Mas nós não vemos ele questionando isso. Nós vemos ele entendendo que aquilo era um processo, era o preço que ele teria que pagar na proclamação da palavra de Deus. Se você olhar o texto do capítulo 16, você vê esse Timóteo aqui crescendo espiritualmente, uma progressão espiritual e não um declínio, não um decréscimo. O versículo 4 diz o seguinte, Atos 16, nas cidades por onde passavam, transmitiu as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que fossem obedecidas também. Não só o princípio da autoridade, mas também o respeito, a obediência. E aí vai entrar outros discípulos na vida de Paulo, e eles também continuam reproduzindo isso, porque Paulo investe na vida deles. Nós podemos ser instrumentos de Deus para ser usados pelo Senhor, para levar vidas a uma vida totalmente dependente do Senhor. E podemos ter aqui nessa cidade, ou próximo da sua casa, próximo do seu convívio de amizade, grandes homens e mulheres de Deus, só esperando alguém para acompanhá-los e ajudá-los. E é você que Deus quer usar. É você que é o canal da bênção de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos transferir essa responsabilidade para o outro. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Ah, pastor, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho meu tempo, eu tenho os meus investimentos, eu tenho isso. Como é que eu vou investir tempo nos outros? Esse é o maior investimento que você pode fazer, meu irmão, em nome de Jesus. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que o único momento que a festa no céu, né, embora a gente vá festejar no céu na eternidade, é quando um pecador se arrepende. E aí nós temos que celebrar isso. Muitas vezes a gente não quer fazer festa na igreja porque é pecado. Não é? Não, a igreja não pode fazer festa. Não podemos confundir festa espiritual com desordem e bagunça. Não é isso não. Mas se há festa no céu quando o pecador se arrepende, por que a gente também não pode se alegrar quando alguém entrega o coração para Jesus? Evidente que tem que ter ordem e decência. Mas o que a gente tem que celebrar mais. Jesus foi taxado como beberrão, como bagunceiro, como festeiro. Que coisa boa. Eu prefiro seguir a Jesus. Atos 16, 5 diz o seguinte: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número em cada dia. Esse menino, junto com os outros discípulos, estão sendo instrumentos das bênçãos de Deus, e as pessoas começam a se multiplicar. Muitos discípulos estão se chegando através da vida deles. Se nós queremos ver uma igreja vibrante e dinâmica, precisamos fazer discípulos. Esse é o caminho. Não é uma nova formatação, não é uma nova liturgia, isso também pode ajudar. Podemos ter o melhor espaço aqui. Isso é bom, isso contribui. Mas o que vai fazer a igreja crescer e se multiplicar é o investimento em novos discípulos. Isso faz a igreja crescer. E quem Deus chamou para isso aqui em São Mateus é você, meu irmão. Eu posso até morar um dia aqui. Seria mal, não seria até bom. Mas por enquanto eu não estou aqui. Mas você está. E você é a pessoa que Deus quer usar poderosamente. Atos 16, 6 diz o seguinte: Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra onde? Na província da Ásia. E aí eles não vão para lá. E eu fico imaginando Timóteo olhando para isso. Eu fico imaginando os outros discípulos olhando para isso. Como não pode ir para lá? Mas sabe por que Paulo entende que não devia ir para lá? Porque Paulo já tinha aprendido a ouvir a voz de Deus.
E os discípulos também estão aprendendo a voz de Deus. E não tem como ouvir a voz de Deus se não estiver em sintonia com o Senhor. Não é um dispositivo que a gente liga e Deus aciona lá. Eu tenho que estar em sintonia, eu preciso orar, preciso conversar, preciso ter intimidade com Deus, para Deus falar comigo e eu entender que é a vontade de Deus. Quantas vezes nós erramos porque não ouvimos a Deus? Quantas vezes nós oramos de fato para que Deus nos mostre o que temos que fazer? Quantas vezes temos a convicção que estamos fazendo não é de Deus? Se não tiver sintonia, não vai. É igual o rádio fora de frequência. Já tentou ouvir rádio fora de frequência? É horrível. Esse dia eu estava saindo da minha casa, fui levar minha esposa na igreja, tinha que votar e eu queria acompanhar o jogo. E o rádio fora de frequência, eu queria saber se era gol ou não. E você fica negócio, é gol ou não? Eu corri em casa para ligar a TV, porque eu não consegui colocar o rádio na frequência. Muitas vezes nós somos como rádio fora de frequência. Deus vai falar contigo na medida que você tem intimidade com Ele. E é isso que Paulo faz com aquele menino chamado Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Paulo vai chamar aquele menino de um meu verdadeiro filho na fé. E pede graça e misericórdia e paz de Deus para ele, em Cristo Jesus. E 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7 diz o seguinte: se vocês transmitirem essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Ou seja, Paulo instruindo aquele menino, orientando ele a rejeitar atitudes que poderiam atrapalhar a sua vida. Então a gente vê um menino aqui que começa sendo acompanhado e depois ele vai crescer na fé e Deus usa ele poderosamente. Agora, quem se transformou esse menino? Você sabe quem foi Timóteo? Sabe o que aconteceu com ele? Lembra aí de alguma característica de Timóteo, depois de todo esse investimento que Paulo fez nele, o que aconteceu com ele? Quem Timóteo se tornou? O que você lembra aí? Lembra alguma coisa de Timóteo? Pode falar. O que você acha que ele se tornou? Um por vez, com calma. Hã? Um crente que falava bonito? Foi isso? Vamos ver o que a Bíblia diz dele? 1 Timóteo 1,3. Abra a sua Bíblia aí. Olha o que aconteceu com aquele menino a partir do investimento de Paulo na vida dele. Achou? 1 Timóteo 1,3? O que está escrito aí? Isso. Quem que ele se tornou lá naquela igreja de Éfeso? Um líder, o pastor da igreja de Éfeso. O autor da Bíblia Comentada, o nome dele é Charles Hayre, diz o seguinte, que ele não só se tornou o pastor da igreja de Éfeso, mas se tornou uma espécie de encarregado da província da Ásia. Uma espécie de bispo daquela região, se pudermos usar esse termo aqui, né? Uma espécie de líder daquela região. Aquele menino que poderia talvez se perder, evidentemente Deus tinha um plano para a vida dele. Aquele menino que tinha dentro da sua casa um pai que não servia a Deus. Aquele menino que, embora tivesse a formação espiritual da sua avó e da sua mãe, e que tinha probabilidade de se envolver com coisas, com fábulas profanas, cresce espiritualmente, agora é o pastor da igreja de Éfeso. Quantos Timóteos tem nessa cidade esperando que você vai investir na vida dele? Quantas Timóteas? Tem Timótea? Não tem Timótea, né? Qual o feminino de Timóteo aí? Maria. Genericamente Maria, né? Mais fácil. Que está esperando que você invista na vida dele e se torne um grande líder, uma grande mulher, um grande homem de Deus. Você consegue imaginar isso? Você consegue entender como Deus pode usar um servo dele para transformar uma pessoa também num grande servo dele? A Bíblia vai nos dizer que aquele menino se torna um grande companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Diz isso em Atos 16:1. Ele se torna agora aquele que acompanha Paulo, pelo menos em 2 das suas viagens, a gente vê citando o nome de Timóteo. Ele não só aprendeu, ele não só cresceu, ele não só desenvolveu, agora ele está envolvido, está totalmente imerso na palavra de Deus, e agora é um companheiro, é um ajudador de Paulo. Muitas vezes nós temos a tendência na igreja de reclamar daquilo que não tem, não é verdade? E nós celebramos pouco aquilo que Deus já nos deu. Ah, minha igreja falta isso, minha igreja falta aquilo, não sei o quê. Se tivesse uma música melhor, se tivesse não sei o quê, se tivesse um ministério infantil melhor. E nós esquecemos de agradecer aquilo que Deus já nos deu. Nós somos ingratos mesmo. É verdade ou não é?
E nós somos tão envolvidos com as coisas do mal, embora queiramos fazer o bem, que esquecemos de agradecer tudo que Deus já nos deu. Quem nós éramos antes de Jesus? Como diz o Marins, nós éramos o subtroço do vice-treco. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Nada elevado ao cubo. Nada, nada, nada. E Deus nos transformou. Nos tornou novos homens, novas mulheres. Pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Novas criaturas em Cristo Jesus. E agora nós estamos no centro do reino de Deus. E Deus quer fazer algo maravilhoso e nós quer nos usar. E só quer que nós nos dispomos a isso. Que nós entendamos isso. E Deus não quer de mim aquilo que eu não posso ser, meu irmão. Amém por isso. O meu parâmetro não é o irmão que tem uma capacidade. O meu parâmetro é aquilo que Deus me deu. Ele só quer que eu dê o meu melhor. Por que nós temos a síndrome ou o mito da grama mais verde? Ah, se eu fosse igual fulano. Quando eu prego em encontro de casais, a gente usa muito isso, né? Ah, se meu marido fosse como o marido dela. Vai dormir com ele para ver. Dorme do lado dele, sentir aquele chulé do lado de você. Vai ver as manias dele. Ah, se ela fosse cheirosa como a minha colega de trabalho. Dorme do lado dela. Vai aguentar a TPM dela, ver se é moleza assim. Ah, se eu tivesse a casa que ele tem. Vai viver na casa que ele tem para ver se é bem assim. E nós esquecemos de agradecer aquilo que Deus já nos deu e dizer, Senhor, muito obrigado pela família que eu tenho, muito obrigado pelas condições que eu tenho, muito obrigado pela capacidade que eu tenho, e eu vou dar o meu melhor para o reino de Deus. Aquele menino estava crescendo na vida cristã. Alguns autores vão definir que ele era jovem, dizem até que ele era tímido, e alguns chegam até a definir que ele tinha uma certa enfermidade. Mas isso não impede de ser um cooperador de Paulo. Vocês sabem quantas cartas de Paulo Timóteo é citado? Chuta aí. Quantas cartas de Paulo ele cita Timóteo? De 2 a 8. Né? Não é bingo não, tá? De 2 a 8. Sabe quantas vezes Paulo cita Timóteo? Vou dar uma cola, hein? 6 vezes. 6. Vou dizer quais cartas são. Paulo cita Timóteo em 2 Coríntios. Paulo cita Timóteo em Filipenses. Paulo cita Timóteo em Colossenses. 1 e 2 Tessalonicenses e em Filemão. 6 cartas Paulo cita aquele menino. 6 cartas ele cita o que Deus fez no coração daquele menino e como Deus usara ele próprio, Paulo, para abençoar. Aquele menino se torna um dos líderes mais destacados da igreja primitiva. Ele foi um líder que cuidava dos interesses do povo. Olha o que diz em Filipenses 2:20. Pode ler aí? Vamos achar lá? Gálatas, Efésios, Filipenses 2:20. Olha o que Paulo diz aqui. De quem ele está falando? De Timóteo, daquele menino. Daquele menino que estava lá na rua, que talvez ninguém dava muito valor para ele. Daquele menino que passava na frente da igreja e não dava atenção para a igreja. Daquele menino que ficava jogando futebol e encrencando com o pessoal da rua. Daquele menino que na escola era da pá virada. Daquele menino que era demais. E um dia Deus deu alguém para abraçar ele e cuidar dele. E agora está dizendo que aquele menino é alguém que se importa com os outros. Você consegue identificar alguns Timóteos perto de você? Consegue? E o que você está esperando para investir na vida dele? O que está faltando, meu irmão, para você dizer, Deus, usa a minha vida. Usa o tempo que eu tenho, usa a minha capacidade, usa o meu carro, usa a minha casa, use o meu talento, usa a minha empresa, use a minha vida para abençoar ele. É isso que Deus quer de mim e de você, meu querido. Um autor chamado John Maxwell diz uma coisa interessante. Um líder, ele sempre vai influenciar. Ou ele influencia para o bem ou para o mal. A liderança jamais é neutra. Ou seja, se você exerce a liderança, você vai influenciar de alguma forma, para o bem ou para o mal. Nunca a liderança vai ser neutra. Então, invista na vida de alguém. A Bíblia vai nos dizer que aquele menino tinha uma vida focada no Senhor, comprometido com as Escrituras, comprometido com a igreja, dedicado à igreja do Senhor. Ele tinha zelo pela doutrina e pela palavra do Senhor. Aquele menino é alguém que servia ao Evangelho. Filipenses 2:22 diz o seguinte, e eu concluo lendo esse texto. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. E aí? O que está faltando para mim e para você? Eu tenho um vizinho chamado Seu Inácio.
E a história do seu Inácio é muito interessante. Ele é devoto de uma santa que eu nunca lembro o nome. A santa, acho que Edvige, um negócio assim. Eu nunca consigo gravar a santa que ele é devoto. Ele é meu vizinho. Eu moro num conjunto de sobrados, eu moro no primeiro, ele mora no segundo. E a história é muito interessante. Quando eu fui lá para alugar aquele sobrado, já pensando no meu pequeno grupo, que hoje é que dia, pastor? Terça. Daqui 2 terça-feiras, o meu pequeno grupo vai se multiplicar e vai ser na minha casa. Que eu vou ser liderado pela minha esposa. Que privilégio. Hoje eu sou membro de um pequeno grupo. Eu sou alguém que senta no banquinho e fica quietinho esperando ouvir. Quando me pede, eu falo alguma coisa. Eu sou pastor e fico quietinho lá. Mas a multiplicação vai para a minha casa. E eu vou ser o líder em treinamento da minha esposa. Estou vibrando com isso. Eu até brinquei com ela, você pode pregar, você pode dirigir, eu só faço a coleta do dízimo. Não vai ter coleta de dízimo, não. Estou brincando. Fiquei ensinando heresia aí, né? E aí, então, tem o seu Inácio. Quando eu fui alugar aquele sobrado, já com pretensão de ter um pequeno grupo da minha casa, isso alguns meses atrás, quando eu chego para alugar, ele coloca a cabeça para fora da janela e fala, quem é o senhor? Eu falei, eu sou Rodrigues. O que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, eu estou olhando esse sobrado aqui, ver se eu posso morar aqui. O que o senhor faz? Interrogatório mesmo, né? Eu falei assim, eu sou pastor. Que bom, pastor, morar aqui vai ser bênção. Eu falei, olha, Deus está trabalhando. Nem tinha comprado, nem tinha alugado ainda. Aí minha esposa subiu, eu subi também, olhei, que quem escolhe esse negócio é mulher, eu deixei ela escolhendo lá, banheiro, se tem não sei o quê, não sei o quê. Aí eu desci, quando eu desci, ele estava com a cabeçona lá de fora da janela, assim, esperando. Aí eu fui chegando perto dele, e comecei a conversar com ele. E ele me contou, pastor, há 2 meses eu perdi a minha esposa, já começou a chorar. Ele só conseguiu falar essa primeira frase, há 2 meses eu perdi minha esposa. E eu falei, Deus, o Senhor já está abrindo uma porta, está abrindo um vitrosão para abrir todas as portas possíveis para falar de Jesus para ele. Aí deixei ele chorar mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, chorando. Quando ele estava terminando de chorar, minha esposa desceu. E ela foi para o nosso lado, assim, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? E aí eu falei para ela assim, Ângela, ele está contando para nós que ele há 2 meses perdeu a esposa dele. Vamos orar por ele agora? Aí dei um abraço de urso nele, assim, na janela. Botei ele do meu lado assim, falei, seu Inácio, eu não sei se eu vou morar aqui. Eu até perguntei, o senhor sabe orar, seu Inácio? Ele falou assim, eu sei rezar. Eu falei, então só reza aí. Porque o valor que estão querendo desse sobrado é maior do que eu posso pagar. Se for a vontade de Deus, eles vão abaixar o preço. Mas eu posso orar para o Senhor? Aí já abracei, minha esposa botou a mão na cabeça dele e oramos por ele ali. Quando nós terminamos de orar, minha filha estava do lado assim, a Sara, não entendendo nada. Aí fomos embora, cumprimentei ele, fomos embora. Eu tinha que fazer uma viagem, falei para a esposa, oferece o valor que a gente pode pagar. E Deus foi tão bom que a imobiliária abaixou e chegou no preço que a gente podia pagar. E fomos morar lá. E aí, o que me marcou o coração é o que aconteceu antes. Antes, quando eu cheguei em casa, a minha filha falou, pai, nós vamos morar naquele sobrado. Eu falei, por quê, filha? Eu gostei de lá. Eu falei, eu falei, filha, mas o valor está mais alto. Falei, pai, nós precisamos morar para cuidar do seu Inácio. Nós precisamos cuidar dele. 12 anos de idade. E estamos morando lá já há alguns meses e já fui orar com o seu Inácio. Ele fez uma cirurgia do olho, eu fui orar no quarto dele lá com ele. Tenho orado pelos filhos dele. Esse dia ele foi para Minas Gerais, trouxe um queijo para mim com doce de leite caprichado. Já deu lucro o investimento aí, né? Já foi coisa maravilhosa, mas é um queijo de primeira, não é aquela coisa de mais ou menos, é queijo bom mesmo, certo? Já fez um churrasco, me chamou para comer, já está rendendo o negócio. E foi na minha casa esses dias, e ontem eu estava saindo para o trabalho, e ele foi lá em casa, bateu na porta e falou, pastor, tudo bem com o senhor? Eu estou com saudade do senhor está viajando muito. Eu vinha de uma viagem de 15 dias. Aí oramos com ele. E no meu pequeno grupo eu estou orando para o seu Inácio. Ore comigo junto para o seu Inácio. Eu quero ganhar o seu Inácio para Jesus. Se o seu Inácio para Jesus, já valeu a pena morar ali. Deus tem algo especial para nós. O que nós vamos fazer para Deus? O que nós vamos investir no reino de Deus? E para finalizar, meu querido, sabe o que acontece com aquele menino chamado Timóteo? Paulo cumpre o seu ministério, chega a Roma, que era o objetivo que ele tinha. Primeiramente ele fica numa prisão domiciliar, depois ele vai para uma prisão, e quando ele está na prisão, antes de morrer, ele lembra de quem? De Timóteo. Falou, menino, vem aqui me visitar, menino. Traga para mim a capa, que aqui está muito frio. Tem um camarada aí que me deu muito trabalho, mas deixa que Deus deu pago a ele. Eu não quero cobrar dele, deixa que Deus cobre dele. Um camarada chamado Alexandre Latoeiro, deixa que Deus vai cobrar dele. Mas você, menino, vem aqui e me traga os pergaminhos, que eu quero ler um pouco mais. É extraordinária essa relação discipular.
É de Timóteo que Paulo lembra nos últimos dias da sua vida. Eu fico imaginando como é que era o coração daquele menino Timóteo olhando para o seu discipulador chamado Paulo. Sentimento de gratidão, de louvor a Deus pelo investimento na vida dele. Você pode ser marcado, meu irmão, não porque você é um grande empresário aqui nessa cidade. Você pode ser marcado não porque você tem um bom emprego. Você pode ser marcado não porque você tem uma casa bonita. Você deve ser marcado como um grande homem e mulher de Deus que investiu na vida de outra pessoa. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Ô Pai, nós reconhecemos a nossa fragilidade. Nós reconhecemos a nossa pequenez, Senhor. Quantos votos que nós fazemos ao Senhor que nós não cumprimos. Quantas vezes nós assumimos que vamos orar mais e qualquer dificuldade que surge, nós esquecemos desse voto. Quantas vezes nós entramos nesse santuário aqui e nos comprometemos com o Senhor, mas as dificuldades nos tiram do foco, Senhor. Quantas vezes dizemos que vamos orar mais pelos nossos familiares, mas somos afeitos a um monte de coisas. Nos envolvemos com ativismo diário. Corremos atrás de tanta coisa que não traz proveito. Esquecemos que estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome, para ser usados como instrumentos do Senhor, instrumentos da graça poderosa. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. O Seu amor é tão grande que o Senhor a cada dia nos dá mais uma chance. Use esses homens aqui dessa igreja, Senhor, como homens de valor, como homens determinados, como homens comprometidos contigo, como homens que assumem o sacerdócio do seu lar, como homens que estão dispostos a pagar o preço que for para tornar o nome do Senhor engrandecido. Use essas mulheres aqui como mulheres valorosas, como mulheres tementes a Deus, como mulheres que não destroem as suas casas, mas edificam as suas casas, através de uma vida sábia, de uma vida dependente do Senhor. Use essa igreja, Senhor, como farol aqui nessa cidade, que as pessoas, quando olharem para os servos do Senhor, que são a igreja lá onde eles estão, vejam uma igreja vibrante, uma igreja determinada, uma igreja ousada, uma igreja que está na dependência do Senhor, e vidas e mais vidas vão ser acrescentadas aqui. Ó Pai, em nome de Jesus, como Paulo fez com Timóteo, que nós investamos em vidas, que nós encontremos esses meninos e meninas e sejamos instrumentos do Senhor para abençoar a vida delas. Sejamos canais da Tua bênção, sejamos faróis, sejamos sal e luz para vidas que estão se perdendo. Ó Pai, retire do coração de qualquer servo Teu aqui o engano, retire do coração do Teu servo a apatia, a indiferença, Senhor, e faça deles homens e mulheres totalmente comprometidos com o Senhor, homens que não olham para as dificuldades, mulheres determinadas, mulheres ousadas no Espírito Santo do Senhor. Ah, Pai, ninguém pode segurar um homem ou mulher temente a Ti, não porque ele é forte, mas porque o Senhor os faz forte. Abençoe essa igreja, abençoe o pastor Ebenezer, sua esposa, pastor Júnior, a liderança desta igreja, e que a cada dia os alvos aqui estabelecidos torne o Teu nome mais engrandecido, louvado e exaltado. Por isso nós já te agradecemos, no nome soberano, todo-poderoso, maravilhoso, que é o nome de Jesus. Amém. Igreja Batista de São Mateus do Sul, servindo e amando.